Senhora menina. Jacira Góes, também conhecida como Sinhá Dez. Uma honra gigantesca recebê-la aqui para essa conversa, aqui na minha casa. Estou assim muito emocionado até, porque a senhora é uma vodunce muito antiga. Eu tive o privilégio que Sobô e Badé me deram de cantar para o seu santo lá na casa de Gaia com Margarida e do Agambeto. E depois a gente perdeu o contato, mas eu sempre estava tentando convidá-la para vir aqui, para a gente ter essa conversa. Mas hoje, graças à Zansul, o nosso encontro ocorreu. E como a gente sempre faz aqui, para começar toda a história, lhe pedir que a senhora se apresente. Quem é? Quem sou eu? Jacira Góes. Sou uma filha do Zogodobogum Malerundô, filha de Ronhó, que é a Valentina. A minha mãe de santo muito boa, nunca recebi um carão, porque eu sei entrar e sei sair com os meus mais velhos, e até hoje eu sou assim. E minha bandeira nunca vai cair, porque foi ali que meu santo nasceu e se criou. Axé. Fale o que falar, mas eu não saio. Posso demorar um pouquinho, Sim. mas estou ali sempre, porque meu santo está ali. Axé. E quando minha mãe de santo faleceu, ela me deixou toda pronta. Sim. Não dependi para fazer uma obrigação para mim, que poderia depender agora. Sim. Mas se me deixou todas as minhas obrigações prontas, então eu estou feliz. Estou feliz da minha vida, porque tenho orgulho de ser uma filha de santo do Zogodobogum. Axé, axé. E minha bandeira não vai cair. E sou do segundo barco. A primeira foi Maria e eu fui o segundo. Com 2 anos e pouco, aí eu sou o segundo barco. Perfeito. E como é que a senhora chegou no candomblé? Como é que foi? Aí é que deu, viu? Foi? Eu cheguei no candomblé, eu estudava. Depois eu fui para o convento. Que era um convento ali na Barroquinha, não tinha que sair. Pois é, eu era daquele. Mas isso é porque a senhora era muito boazinha, muito quietinha? Não, porque eu gostava. Foi para estudar? Estudava. Sim, tinha sim. professora, tinha um pessoal de Portugal, tinha muita mocinha. Sim. Então eu estudava no convento. E quando eu queria ir para casa, eu ia. Quando eu não queria, eu ficava lá no convento. Olha E só. estudava. Sim. E teve uma época aí que naquela época que eu fiz santo não tinha luz, né? Só tinha bonde. Que foi mais ou menos em que ano isso? Acho que foi em 60, por aí. 60. Sim. Aí eu vim, eu disse era o mês de maio. Aí minha mãe não queria eu dentro do candomblé, porque quem era do candomblé era meu pai mesmo. Sim. Ele era Ogã de Bafono Decá. Sim. Como é o nome dele? Antônio Góes. Antônio Góes. Mas só que eu não conheci meu pai, porque quando eu nasci, meu Sim. pai teve um problema assim da eletricidade, então eu não conheci meu pai. Sim. Então eu vim, eu disse assim, olha, eu caía muito da escada, as meninas vinham me pegar, minha mãe ficava me levando para o médico, mas não tinha jeito. E minha mãe não queria eu dentro do candomblé. Sim. Quando foi um dia assim, eu fiquei, aí eu disse, amanhã eu vou pro Gege, que era hoje para amanhã. Amanhã eu vou pro Gege. Mas minha mãe não sabia que eu ia pro Gege. Aí cheguei na Barroquinha ali mesmo, comprei um ferro, que o ferro daquela época era vapor, né? Ferro de carvão. Sim. Porque não tinha ele, né? Sim, sim. Aí eu disse assim, eu vou levar o presente de minha mãe, que era o dia das mães. Eu vou levar o presente de mamãe
E de lá, hoje eu vou pro Geja. Aí eu ficava, hoje eu vou pro Geja. Aí mãe não sabia. Quando eu cheguei em casa, era um negócio de umas 7 horas. Peguei o bonde e me mandei. Aí subi a ladeira do Pau Zerren, que era o antigo Pau Zerren. Só era mato, né? Só era mato. Aí cheguei e disse assim, mãe disse, ai, eu fiz, que eu adoro um bife, uma coisa, um suquita, né, na época, né? Aí ela fez, tem a suquita, tem coisa pra você. Eu digo, não, mãe, não, eu vou pro Geja agora. Vem cá, menina. Aí saí correndo, porque eu era toda fortinha, né? Aí saí correndo, aí tinha Eracite, aquelas coisas que eles matou lá no Geja, lá pra ir pro Geja. Aí eu, mano, quando eu cheguei no Geja, aí entrei, só vi um santo que tava com um atorzinho. E minha mãe de santo sentada, acho que foi o herê de louco que eu vi. Aí eu disse assim, me sentei, fiquei bem na minha. Aí só vim olhar mesmo quando um ogum da Margarida, da casa de Oxumaré, da finada Simprissa, e que foi que me abraçou assim, olha. Pronto, lá eu fiquei. Pronto, lá eu fiquei. Ninguém me botou dentro do candomblé, e lá eu fiquei. Caramba! Aí depois que minha mãe me contou que não queria, mas que foi isso mesmo, e aí eu tô aqui até hoje. Sim, mas aí a senhora bolou. Foi. E aí, como é que foi que esse trânsito com a sua mãe? Aí eu não sei mais. Depois que eu saí, que minha mãe disse que o santo não queria e tudo, né? Aí eu fiquei, aí teve que fazer o santo. Olha e a só. época era de candeeiro, porque não existia a rádio era de aquela madeirinha, né? Era, sim. E fiquei lá, depois fiz o santo, fiquei lá 1 ano e pouco. E lá se foi. Sim, e a senhora era menina? Menina, 12 para 13 anos que eu fiz. Olha só. E depois da senhora iniciada com a cidade menina, como é que ficou a sua vida? Como é que foi isso? Minha vida... Voltou pro convento ou não? Não, eu não voltei mais não. Sim. Eu não voltei mais, aí fui estudar. Aí, porque naquela época eu estudava no ICEA e fazia um curso no Vila Matos, da tilografia, que hoje é tudo normal agora, hoje, né? Não é aquele antigo que era. Sim. Aí eu fiz esse curso, depois estudei, me formei, fiz a administração. Aí trabalhei no hospital. Sim. Minha mãe de santo me botava para fazer outro curso. Aí eu ia fazer outro curso ali no DIC. Sim. Fazia cursinho de arremate, fazia aqueles cursinhos e ia para o candomblé. Era fazendo curso e indo para o candomblé. Fazendo curso e ia ficando pro candomblé. Aí, menina, eu fiquei ali, ó. Quando ela em vida, todo mundo ia para casa, os velhos, e eu ficava ali no candomblé com ela. Depois ela viajava, vinha para Rio, vinha para não sei para onde, e fiquei com Iaô. Sim. Fiquei com Iaô, a mais velha estava fazendo obrigação. Quando eu cheguei, ela dizia, cadê? Deixa eu ver se minha filha fez tudo direitinho. E tinha muita coisa ali dentro do candomblé. Sim, a senhora passou a viver dentro da casa do candomblé, do candomblé. Depois eu tinha a casa de minha mãe, né? Depois Sim. A gente foi para casa. Entendi. A gente foi para casa, cumprir aquelas obrigações depois que fez, e aí a gente foi levando. Sim. Aí quando tinha o candomblé, a gente ia, aí pegava uma jeguinha que o Runtó tinha, que era o Runtó da casa, né? O Amanso. Aí a gente ia com minha irmã de santo, a de Ogum, descia aquela ladeira dali da casa do candomblé do Cipriano, e era uma lama, aí minha irmã ia com eu de saia, né? Aí o barril caía, ia embolando até lá embaixo da Vasco da Gama, e eu me acabando de dar risada. E a menina era uma graça naquela época. Sim. E era isso que a gente... E até hoje eu tô ali, então tinha as meninas ali, vi as netas de minha mãe de santo, tudo mocinha, pequena, vi índia, neném, tico, o povo tudo nasceu ali, eu vi nascer, fazia mingau, a gente penteava cabelo para ir pro colégio, e assim vai vivendo, brincava de roda, brincava de latinha, pisando, jogava gude. Eu fazia isso tudo com os meninos lá. Sim.
Então, a senhora pode dizer que a sua infância foi uma infância feliz. Foi feliz. Apesar do processo de iniciação no candomblé e de estar vivendo tão intensamente na casa do candomblé. Tô sim. Eu vou para as casas do candomblé, fico bom tempo, então eu não vou para a casa do candomblé não vou criticar. Faço o que fizer, eu estou ali na minha, não me meto nos particulares dos outros, entendeu? Não sei, se me perguntar, eu digo eu não sei, não vi. Então, se eu não quero criticar a minha casa, eu não vou sair para criticar dos outros. Que seja errado ou seja certo, não me interessa. Não me interessa aprender nada da nação dos outros, porque a minha é outra nação. Entendeu? Então, já tem complicação suficiente. Então eu vou, as pessoas me convidam, eu tenho muita amizade aqui, tenho muita amizade em São Paulo, e no lugar que eu chegar, eu sou amiga de todo mundo, e principalmente porque eu sou humilde. Sim. Eu brinco com todo mundo, eu sou humilde, não tenho o que dizer de pessoa nenhuma. Sim, nem de candomblé, nem de amigo, nem de amiga, não tenho o que dizer, todo mundo me trata bem, eu também tenho meu axé, tenho educação de axé, para eu entrar e sair, cumprimentar todos, ou que seja de santo ou não, eu cumprimento todo mundo. Perfeitamente. Mas voltando à sua infância, a senhora menina lá no Bogum, brincando, cuidando, ajeitando, foi uma infância feliz? Foi. O candomblé lhe empatou de a senhora viver a sua vida pessoal, de estudar, nada disso? Não. A senhora falou, sua mãe de santo até estimulava a senhora a estudar. Não, tinha muito cuidado, porque eu era mocinha também, né? E elas tinham também cuidado com os filhos de santo. Sim. Então, não me empatou em nada. Não me empatou em nada. A senhora pode dizer que o candomblé é uma família? O candomblé é uma família. É uma família. Para quem não entende, o candomblé é uma família, porque não é que eu seja jeje, um seja gola, outro seja queto, outro seja jejá, mas eu acho assim que o candomblé é uma família. Um precisa do outro. Na hora da necessidade, eu sou do jeje, eu posso pedir minha irmã, vamos fazer, vem aqui, vem me dar um banho, ou vem aqui, vem lavar meu pé. Sim, entendeu? Verdade, então, o candomblé é uma família. Não adianta eu não vou ficar com o meu queixo lá em cima, para depois eu precisar de uma pessoa e dizer, ela fica com o queixo lá em cima e agora precisou. Então, isso não existe comigo. Exatamente. E não vai existir nunca. Minha bandeira do jeje nunca vai cair, nem do jeje, nem de outros candombleiros. Isso é verdade. E a casa do candomblé tem essa característica de receber as pessoas, de acolher. Né? Ninguém, quando uma pessoa chega na casa do candomblé, ninguém pergunta quanto você tem no bolso. Não. Nem qual é a sua religião. Não. As pessoas, o candomblé recebe as pessoas e trata. Olha, a casa dos candomblé que eu chegar, eu sou chegada de pé direito, é os braços abertos. É verdade. Então, eu não tenho o que dizer. Não me pergunta o que eu tenho, não me pergunta. Ao contrário, eu saio com lembranças. Sim. Eu saio com lembranças. Com boas lembranças. Isso é muito importante. A senhora fez santo menina. Ainda é nova, senhora, bem nova. Não tem. A senhora poderia estabelecer assim, uma diferença do candomblé que a senhora conheceu na sua infância e o candomblé que a senhora vê hoje? Mudou o candomblé? Mudou? Não, mas olha, eu conheci os candomblé, conheci Matatu, Casa Branca, Oxumaré, o Flaviano, que era aquele tempo, né, que hoje é lá acima do Jeje, e teve Jexá, teve o candomblé de Cachoeira, que era irmão do Zogodobogum, porque o Zogodobogum Malerundô, o Zogodobogum Malerundô, seu Jaundê. Sim. Então, todos eles era o Bogum e seu Jaundê. Então, aquelas veteranas, conheci muito, que eu fui nascida e criada ali dentro do Bogum, com o pessoal de seu Jaundê,
Então, quando tinha um candomblé, porque naquela época, hoje não tem mais. Porque naquela época que tinha um candomblé, como eu me lembro, se tocasse hoje, então uma não tocava para poder ir para aquele outro candomblé. Sim. Entendeu? Porque hoje está tocando tudo e ninguém pode ir para lugar nenhum. É verdade. Ninguém pode ir para outro candomblé, porque tudo é igual, tudo, as festas, tudo sai igual, então ninguém pode ir para ir, referenciar o lugar, entendeu? Sim. Então, hoje não tem. Então, hoje está tudo, os candomblé, não vou falar nem que esteja certo, nem que esteja errado, mas hoje mudou aquele tempo de 1900 antigamente para agora esse moderno. Sim. Né? Sim. Porque o moderno hoje não é os que era antigo. Sim. Não é isso? Sim, não é. Sim, sim. Não vou dizer que não tem os orixá. Tem sim. Que o orixá nunca muda. Sim. Né? O orixá não muda. O orixá é o mesmo. Sim. Agora quem muda é as pessoas. Sim. Eu acho assim. Sim, sim. A gente não pode deixar de levar em consideração que fazer o candomblé hoje é muito mais fácil. Né? A gente tem os recursos, o próprio material. Que lá em Cachoeira, por exemplo, era uma dificuldade para se conseguir um obi. Nossa, tinha que pedir na casa das pessoas conhecidas para ver se tinha algum sobrando. E hoje isso está tudo muito mais fácil. Será que essa facilidade também mudou a cabeça das pessoas? Eu acho que mudou, viu? Né? Eu acho que mudou. Eu acho que mudou, porque hoje, olha, eu acho assim, hoje todo mundo, um quer ser mais do que o outro. Eu acho assim, eu não digo nada, mas eu fico observando. Sim. Hoje, se você ter 4 anos de santo, o outro diz que já tem 7. Sim. E você sabe que você tem mais, e o outro já sabe que tem menos, né? Sim. Então hoje muda tudo. Hoje a gente tem que ter, como eu digo, hoje a gente tem que ter o axé da gente, que a gente não modifique. Perfeito. A gente não pode modificar o axé da gente. Perfeito. Não tem que ser Jiqueto, não ser Angola, não tem nada. Eu acho que tudo é um candomblé. Sim. Quando diz é um candomblé, uma roça, é um candomblé. Sim, sim. Né? Porque não pode modificar. É verdade, é verdade. Todos santos, eu gosto muito dos orixás. Se hoje eu estou aqui, porque eu tenho um amor ao orixá. Porque se a gente não tiver amor ao orixá, a gente estava vivendo como? Sim, é verdade. A gente tem uma dor de cabeça, a gente vai para o médico. Mas se o médico não dá jeito, a gente tem que... Quem dá jeito é Deus e os orixás. Sim, é verdade. Né? É verdade. É Deus e os orixás que dá jeito na gente. Então eu tenho muita fé. Sim. Eu não fico toda hora, porque o candomblé isso é... Não, eu não fico. Se eu sentir uma dor de cabeça, eu chego, meu pai, sua filha tá assim, não deixa sua filha... Eu gosto muito de brincar, se eu sabe que... aí eu fico falando... Sim. Porque aí aquilo já passa. Se a gente tiver com a cabeça muito cheia de problema, a gente tem que chamar por Deus e os orixás. Não é ele que suporta a gente? É verdade. Por que a gente não pode suportar o orixá da gente? Sim, é verdade. Ser feliz com ele. Sim, é verdade, é verdade. Fale um pouco mais sobre a sua mãe de santo. Como é que ela era? Ela era muito severa, ela era dócil, ranzinza? Minha mãe de santo era muito boa. Eu não tenho o que dizer, não tenho o que dizer de Doné. Não tenho, nem dela e nem do meu mais velho. Porque se fosse me dar um carão, eu ia dar risada. Eu ia pra cima, eu ia dar risada, e tire, então eu ia agradar. Porque não adianta a gente fazer estupidez, que é pior. Sim. Com estupidez a gente não leva nada, ignorância a gente não leva nada. Sim, é verdade. Né? É verdade. Então eu ia agradar, aí eu tinha meu merrotó, eu ia também, ficava na casa dele, ia brincar, ia todo, tira essa menina. Aí eu tô me risada e até hoje eu sou assim. Sim. Até e quem eram as pessoas que a senhora teve mais contato, mais ligação lá dentro do Bogum? A senhora lembra mais? Olha, eu na época, eu conheci minha avó Rumaninha, que era a Guesse. Era Emiliana e a Guesse. E minha avó Rumaninha, que eu chamava de tia. Porque ela era de pó, né? E é sangue. Sim. Aí tinha meu tio Caboclo. Minha tia Mimi morava no Engenho Velho.
lá no Engenheiro de Brotas. Sim. Então, essa metade desse pessoal antigo, eu ainda não tinha feito santo. Mas eu fui nascida e criada ali dentro do Bogum. Entendi. Então, eu conheci Tava garotinha, mas a gente sabe que se lembra, né? Sim. Então, tinha o Rumão, tinha o Gambá, mas tinha um bocado de ogã. Sim. Né? Eu conheci esses ogã todo. E até quando foi embora também, que eu tava menina, que passava o bereguedê lá, que eu nem gosto de... Aí, eu sei que eu conheci esse povo todo. Viu? E o de Cachoeira também, porque minha mãe de santo, quando saía, ela ia, eu tava menininha, garotinha, ela ia sair comigo, a gente ia no Nordeste, a gente ia lá da Curva Grande, ia nesse lugar assim, ela me levava, e quando ela ia fazer os candomblé dela, ela também me levava em vida. Entendi. Legal. Como é o calendário do Bogum? Quais são as festas fixas? Como é as atividades que são permanentes do Bogum? Olha, lá no Bogum, o calendário, as festas começam 1º de janeiro. Agora, se for um dia que primeiro cair segunda ou uma sexta, aí só vai fazer a festa no domingo. Entendi. Porque os calendários lá é domingo. Sim. Né? O dia de domingo, a vez se... Então é igual o São João D. É o primeiro É o primeiro fim de semana de janeiro. É isso. Sim. É isso. E aí, sensivelmente, vai cuidar dos orixás, né? Até acabar. Até acabar. Até o dia que acabar as festas. Se for um dia se carnaval cair, então a festa tem que adiantar, né? Sim. Entendi. É isso. E quanto tempo dura mais ou menos essa obrigação? Porque eu não, em função desse calendário ser próximo, ser igual, eu nunca tive a oportunidade de ir ao Bogum. Eu sempre fui à Cachoeira, mas nunca fui ao Bogum porque tinha função na roça, eu não podia estar nos dois ao mesmo tempo. Então eu não conheci o Bogum até hoje, mas vou conhecer. Vai, com fé em Deus vai. Quanto tempo dura essa obrigação? Como é que mais ou menos que funciona o tempo de duração? O tempo da duração do candomblé, né? Então, começa o primeiro fim de semana, que é as festas de branco, louco, o santo de branco. Sim. E depois é o santo de cor. Aí é o mês. Ah, tá. Entendi. Legal. Mas as atividades duram o mês inteiro? Dura sim. Dura até por aí, se tiver alguma obrigação que a pessoa quiser dar, aí vai até dia 4, 5 ou 6 de fevereiro, 7, por aí assim. Entendi. Legal. Depende do dia de cair, né? O carnaval. Sim. Entendi. E o que é Badé na sua vida? O que é Badé na minha vida? Ai, muita felicidade, meu santo. Ave Maria, eu amo meu santo. Ele é muito... Ave Maria, eu sou feliz. Sou muito feliz. Eu escutei muito de Dona Gamo Loucoso, que foi minha mãe de santo, que ela gozou muito o santo dela. Eu achei muito engraçado esse termo e essa relação, quer dizer, da proximidade da pessoa com o seu vodum. Sou muito feliz com o meu santo, gozei quando eu entrei, gozei na saída, me formei e estou aqui formada com meu orixá, que é Badé. Isso é uma... Gozei, vou gozar mais e peço que dele mesmo de muitos anos, quem está dentro do axé e os meus irmãos todos para gozar mais e mais. Isso é uma relação muito é interessante, porque no geral as pessoas hoje, né, hoje em dia, quando se fala de fazer santo, de se iniciar no candomblé e até mesmo ir a um candomblé, algumas pessoas tratam isso como se fosse um fardo. Não é? A senhora acha que isso também mudou? O candomblé, antigamente as pessoas tinham mais amor, mais
encaravam isso como um prazer, e não como um sofrimento, mas agora, sacrifício. Eu acho que hoje, sei lá, a pessoa vai por ir, né? Eu acho assim, né? Tem muitos que tem fé nos orixá, e já tem outros que amanhã você não está vendo mais nenhuma dentro do candomblé. Aí já saiu, sem mais, sem menos, já saiu. Sim. Já saiu, porque a gente faz um tudo pelas filhas de santo, dá amor, dá carinho, e quando for depois, elas vão, qualquer coisinha, elas já estão se mandando, já vai para outro lugar, já vai para outra casa, já vai para isso, para aquilo, e aí fica difícil, e eu não acho isso certo. Se fez santo ali no Jexá, vai ter que ficar ali. Se não, eu já disse, vou dizer de novo, se não quiser ir no candomblé, não vá. Com amor, o santo gosta de alegria. Sim, sair perfeito. de dentro da sua casa, você vai com amor pro orixá. Você não vai botar o pé do batente para fora, você vai com alegria, com amor. Eu vou para dentro do meu terreiro, eu vou homenagear os orixá. Então eu vou feliz da vida. É isso aí. Perfeito. Não é sair e chegar lá, sai dentro de casa, vai com o amor, chegando lá, vai de brigar, ou vai ficar assim, com a cara feia, sem vontade. Então, eu sou assim, se não quer ir, não vá. É um direito de cada um. É preferível até que não vá mesmo, né? Não vá. Se não quer ir essa semana, vá na outra, que já está de bom humor, né? Então vá. Agora, para sair de dentro de casa, para ir servir o orixá de mau amor, o orixá não gosta. O orixá gosta de alegria. É verdade. Pro meu haver, eu acho que o orixá gosta de alegria. Porque afinal aquilo é uma festa. A gente vai lá, a gente canta, toca, dança e come. Não é? Isso é uma festa. Não é? E ninguém pode estar numa festa se não for alegre. Não é? Eu gosto de alegria. Eu não quero tristeza comigo, eu não gosto de tristeza. Não gosto de tristeza, eu gosto de alegria. Perfeito. Tá alegre comigo, dando risada, eu tô também. Não gosto de tristeza comigo, não. Sim. Eu tive oportunidade de conhecer a casa do Jeje do Pinho, lá em Maragogipe. Eu nunca fui. Pois é. Esse lugar assim, eu moro em Salvador, mas eu não saio assim. Como eu já falei, a Sueli, eu tô lá em Salvador, eu não saio. Eu saio assim, quando eu venho para cá, eu vou pro candomblé, eu me sinto até feliz de eu ir pro candomblé com as meninas, ver os orixá dançar, eu fico alegre. E aquilo me dá alegria de dentro, sai de dentro, aquela alegria que eu vejo o orixá dançar. Entendeu? Mas lá em Salvador, eu não saio, sabe? Porque eu fico sozinha. Vou sair e quando a gente vai homenagear um orixá, a gente se empolga, que quando a gente vê, a hora já foi e eu venho para casa por quê? Sim. Então é melhor ficar dentro de casa. Então eu fico dentro de casa. Quando eu vou para meu candomblé, tem hora que eu não vou no meu candomblé, eu não vou mentir, eu não vou. Mas eu não quero que fale de minha roça. Imagina. Seja lá o que for, é meu candomblé. Eu não tenho uma pessoa que diga, badece, fala da casa do candomblé dela. E eu não vou falar de meu terreiro. O meu terreiro foi ali que meu santo nasceu e foi ali que ele se formou e tudo. Então eu estou ali com o meu santo. Sim. Quanto tempo é hoje, que os tempos estão modernos, para uma vodunça se iniciar lá no Bogum? Quanto tempo? Quanto tempo leva esse processo? Meu velho, o negócio agora tá pegando, viu? Porque no meu tempo era 1 ano e pouco, e agora quem é que vai levar 1 ano? Sim. Hoje tá tudo difícil, né? Sim. Hoje tá tudo difícil. Quem quer? A vida tá difícil mesmo, né? Isso aí não tem como. E agora eu mesmo nem tenho palavra. Bom, na verdade, quem vai determinar isso é o santo que está lá. Não é isso? Não é? Não é assim? Não adianta a gente estabelecer prazo. Eu não tenho palavra. Chega lá, esses caviunos tudo ainda sabe como é que é. Não é isso? Eu não tenho palavra, não tenho medo. Imagino. Querida, e o que a senhora acha que vai ser o futuro do candomblé?
A senhora imagina assim, daqui a 50 anos que a senhora ainda vai estar por aqui, alegre, firme, Maria, e seu santo tomando rum. O que candomblé que a senhora acha que a senhora vai se deparar? Essa modernidade toda, essas transformações, porque isso é da vida, né? Eu lembro bem de uma conversa, que quando eu comecei a ir para a roça do Ventura, em 90 a primeira vez que eu fui lá foi em 93, não tinha luz elétrica. E o pessoal lá se mobilizou, se organizou para botar luz elétrica. Porque a senhora há de convir que hoje em dia, um lugar daquele tamanho, sem luz elétrica, para uma geladeira, para poder conservar uma carne, enfim, né? As coisas. E teve um monte de gente que falou que pelo fato de ter posto luz elétrica na roça, que Bessem tinha se afastado da roça. Olha que o cúmulo da ignorância. Viu? A senhora acha que Vodum é contra o progresso? Não pode ser. Não é verdade? Não é não. Não pode ser. Não é isso. Pode ser? Não, não pode ser isso não. Pois é. A senhora é uma roça, qualquer roça do candomblé que seja sem água encanada. É. Porque as roças cresceram muito. É muita gente. Muita gente, né? Isso então precisa ter, porque isso não é nem questão de riqueza, nada, isso é uma questão de saúde. De saúde. Não é verdade? Povo é. E a senhora acha que santo é contra isso? Não. Eu não acho, não. Eu não acho que orixá se mete nessas particularidades, não. Claro que não. Não acho. Claro que não. Mas não acho mesmo. Que beleza, que beleza. Bom, nosso tempo está chegando ao final, a gente tem aqui, infelizmente, um prazo. Eu sei que a senhora tem muito história. Conte uma história assim que a senhora lembre da sua infância lá na roça, uma história que sempre ficou marcada na sua memória. Um fato engraçado que tenha acontecido. Que a senhora, toda vez que lembra, a senhora ri. Eu dou risada mesmo. Do fato que eu brincava muito com minhas irmãs de santo, ela até já se foi. Eu brincava muito. Quando estava chovendo, ela estava fazendo o almoço. Sim. Aí eu dizia assim, aí a minha mãe pequena, que era a Nicinha de Louco, aí estava sentadinha. Aí eu via de lá e dizia assim, eu vou abusar Jaúce. Aí eu digo, eu vou abusar. Aí eu dizia, Jaúce, olha, seu esposo está lhe chamando lá em cima, está lá no fim de linha. E estava aquele aguaceiro, ela tinha artrose. Aí ela saía, é mesmo, Badécia? Eu disse, vá. Aí a minha mãe pequena estava sentada, aí eu olhava assim, aí eu dizia assim para ela, aí ela dizia, aí ela ia, coitadinha, na chuva. Tadinha, ia na chuva, e eu me acabando de dar risada, aí chegava, aí eu dizia assim, Nogrima, para ir, ela foi debaixo de chuva, e ela que estava no fogão. Aí, tadinha, ela ia toda manquejando, quando chegava lá, aí eu chegava, eu digo, vou na janela ver. Aí chegava lá na frente, aí eu ficava olhando, eu digo, tadinha, ela tá lá procurando, ela tá assim, dando cabo. Aí daqui a pouco eu via ela toda molhada, tinha que trocar a ceia, tinha que trocar tudo que era. Aí eu chegava debaixo da mesa, ficava escondida, aí dizia, saia daqui que eu não quero nem saber. Aí ela também dava risada, né? E ficava brincando, dizia, Zainho, com as meninas lá, e aí se escondia. Aí minha mãe de santo, minhas filhas não é abusada aqui não. Mentira, a gente se acabando de dar risada. Quando ela chegou, cadê Badécia? Eu digo, aí eu estava escondida. Aí me escondia lá pelo dentro dos matos, ficava escondida, ela vai me pagar, peraí, cadê ela? Fazer eu sair daqui não era nada. Aí a Nicinha, minha mãe pequena, dizia assim, você vai atrás de Badécia porque você quis. Você foi atrás dela porque você quis. Aí todo mundo. Aí quando eu me lembro disso, essa semana eu estava me lembrando disso, eu me acabei de dar risada. Porque eu fazia picundia mesmo. Então a senhora era arteira. Era. A minha vida só era assim, brincar. Tá certo.
Tá certo. A senhora sabe que eu também era um brincalhão dentro da roça? Porque quando acabavam as funções, ficava aquele monte de gente, um olhando para cada outro, porque não tinha mesmo o que fazer, então a gente acabava inventando moda, né? Então, e a gente, uma vez, a gente foi lá para o Caquente para fazer, sempre que começava a função, a gente represava o Caquente para poder encher o rio, para tomar banho. E tinha um amigo meu, o Ogan Giovanni, que foi a primeira vez que ele tinha ido na roça, e aquele monte de homem para lá e para cá, aquela confusão toda, eu virei para ele e falei assim, Ogan, quer um galho para mim? Vai lá, pede a Dona Gamo Locosso a peneira para a gente peneirar o fundo do rio. Só que eu falei de brincadeira e não prestei atenção, e ele foi. Daqui a pouco volta ele e falou, Dona Gamo disse que não tem peneira não, para peneirar o fundo do rio. Aí foi uma gozação só, todo mundo brincou com ele, mexeu, e a gente fala disso até hoje. Bom, nosso tempo está acabando mesmo. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem. Ai, meu Deus. Não é conselho. Não, uma mensagem para o pessoal que está chegando hoje no Candomblé, a pessoa que precisa, ou que quer, que o santo está chamando ele para dentro do Candomblé. Que orientação a senhora daria a uma pessoa assim? O que ela pode esperar da religião, da nossa religião? Olha, eu não sou boa muito não, viu, de mensagem não. Mas eu acho assim, esse pessoal que está chegando agora no Candomblé, foi por amor, não foi? Eu acho que elas foram por amor e que acreditar. Eu acho que se ela vai por amor no Candomblé e pelos voduns, então ela tem que seguir aquilo, não e ficar no Candomblé dela, não seguir orientação de A nem de B, porque se foi ali que o santo dela quis, então ela tem que ficar ali mesmo. Quem não quiser ir um dia, ela vai no outro, vá com bom humor, não vá com amor. Porque o Candomblé não é isso que a gente pensa. Então ela tem que ficar no Candomblé dela, não fique catando ali e aqui, não. Não quer ir? Fique na sua casa. Mas não fale de seu Candomblé. Porque isso é muito chato, eu acho chato ficar falando do Candomblé que acolheu a gente, viu? Então isso ela tem que seguir os mais velhos, orientando, entendeu? Ela tem que ficar ali no Candomblé, não ficar saindo, pulando de um, pulando de outro, que isso é feio. E aí o orixá dela tá ali e vai continuar sendo no Candomblé mesmo. Aonde ele quis, que ele quis nascer e crescer, não adianta sair nem daqui nem dali, porque o orixá dela tá no onde ele quis nascer, onde ele nasceu. É isso que eu quero que ela faça. Perfeito. Quem for chegando tem que seguir. Eu tô aqui, ó. Eu já tô minha ficando pra lá de Bagdá, já digo assim que eu gosto de brincar. Eu não saio do meu Candomblé. Fale o que quiser de mim, eu quero saber o que eu sou. Perfeito. Mas fale, mas eu tô ali no meu Candomblé. E toda hora eu digo, minha bandeira não vai cair dali do Candomblé, porque foi ali que meu santo nasceu e cresceu. Então eu tô até hoje. Se eu não quiser ir hoje, eu vou. Se eu não quiser, não vou, eu vou. Mas também não falo do meu Candomblé. Perfeito. Não falo. Da minha roça aí eu não falo. Nem dela, nem de nenhum. Então eu tô ali. Foi ali que meu santo... se não me quiser, eu vou fazer o quê? Ninguém vai me botar pra fora? Sim. Ninguém vai me botar pra fora. Eu tenho orgulho de ser do Zogodobogum. Eu tenho orgulho de ser. Minha bandeira tá ali, ó. Eu sou filha de Runhó. E ninguém vai dizer que eu não sou. Axé. Muito obrigado mesmo pela sua presteza para a gente ter essa conversa. E até breve. Obrigada. Prazer em revê-la. Obrigada.